Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal de costura e modelagens de roupas, principalmente roupas femininas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita para se inscrever aqui no canal. Não se esquece também de dar aquele joinha para ajudar na divulgação. Eu estou dando continuidade aqui a um vestido que eu comecei no canal, mostrando como eu iria fazer o desenvolvimento da peça piloto. Para quem não sabe, a peça piloto é uma peça que você faz, que serve como base para você criar as peças igual a peça piloto. Então, por exemplo, quando você pega um molde que você não tem certeza se ele tá bom, aí você vai fazer uma peça para ver se precisa de algum ajuste, se o molde está bom assim mesmo, e aí essa peça é a peça piloto. Só que geralmente a gente não mostra fazendo a peça piloto, a maioria das pessoas só mostra a peça pronta, né? E aí eu quis mostrar aqui para você o desenvolvimento da peça piloto. Eu não vou ensinar o molde dessa peça, porém aqui no canal eu tenho acho que 2 vídeos onde eu ensino a peça muito parecida com essa daqui. Aí é só fazer alguma adaptação se você quiser, e aí você consegue fazer uma bem parecida com a minha. Então eu fiz aqui no canal 2 lives mostrando o desenvolvimento dessa peça, e em uma dessas lives eu falei que eu ia fazer a costura francesa nessa peça. Porém, eu tive que fazer alguns ajustes aqui que vão deixar a parte da lateral da peça um pouco mais arredondada. E a costura francesa não fica muito boa em partes arredondadas. Então eu vou fazer a costura normal e vou dar aqui o acabamento ou no chuleado ou na overlock. Então eu estou fazendo um vestido soltinho e eu alinhavei ele todo, e ele a princípio não teria pence na parte das costas, não teria pence nenhum. E aí eu resolvi colocar pences na parte das costas. E também tive que dar uma ajustada nas laterais, para o meu gosto, porque tem gente que gosta dele mais folgadinho como ele ficou. Se você olhar as lives que eu fiz aqui, eu já mostro ele no corpo. Eu não sei se foi na live ou se foi num vídeo onde eu fiz a parte. De qualquer maneira, eu vou tentar deixar a imagem dele aí para você ver, ou você dá uma olhada nos vídeos anteriores ou posterior desse. Mas eu vou tentar deixar a imagem do vestido no corpo. Então ele tá todo alinhavado. E aí, como eu já falei nas outras vezes que eu falei sobre esse vestido, eu deixo sempre uma margem maior nas laterais. No caso aqui eu deixei 2 centímetros. E nos ombros eu deixei 1,5. Às vezes eu deixo 2, às vezes eu deixo 1,5. E partes arredondadas não tem necessidade de colocar mais centímetros, porque também depois, de qualquer maneira, tem que retirar o excesso. Então é melhor colocar 1 centímetro só. Então esse vestido eu tive que dar os ajustes, e aí eu deixei aqui as marcações para você ver. Vou mostrar nessa câmera de cá. Ó, então teve vários ajustes aqui. Inicialmente eu fiz o alinhavo na marcação do molde, e aí depois eu dei uma entrada aqui na lateral, mas eu achei que ainda poderia entrar um pouquinho mais, então eu dei outra entrada aqui. Isso, você tem que fazer esses ajustes fazendo harmonia. Você não pode fazer uma quina na hora que você vai fazer o ajuste. Então, você vai pegar da parte que é a cintura, que é a parte que recebe mais ajuste, ela vai ser a parte mais afundada. E você vai morrendo a linha até chegar na linha inicial que estava aqui. A parte do corpo, no caso a cintura, geralmente é a mais fina, então nessa parte que você vai aprofundar mais. No meu caso aqui eu entrei 1 centímetro a partir da linha inicial, e depois eu vi que ainda poderia entrar mais 1 centímetro, então da primeira costura que eu fiz, a partir dela eu entrei 2 centímetros de cada lado. Fiz também uma pence com a profundidade de 2 centímetros.
Isso, é 2 centímetros. Tô tentando lembrar aqui que já tá alinhavado. Então foi 2 centímetros. Então aqui com ela alinhavada fica 1 centímetro de cada lado. Então agora eu vou costurar essa peça, uma costura bem simples, costura reta, nada demais. Esse tecido aqui é muito bom de costurar, então eu vou começar pelos ombros, mas independe de onde você vai costurar. De onde você vai começar, né, a costurar. Eu gosto sempre de começar um pouquinho mais à frente e depois dar um retrocesso. E aqui o meu alinhavo, ele ficou um pouquinho para fora de onde vai ser costurado, para não atrapalhar na hora de costurar. Eu gosto sempre de começar a costura pelo retrocesso, porque algumas máquinas, na hora de iniciar a costura, ela começa a engasgar um pouquinho. Então, eu dou um espacinho e aí eu dou o retrocesso, né? Aí eu venho para frente de novo. Antes de fazer qualquer costura em qualquer peça, você tem que pegar um pedacinho do próprio tecido e fazer o teste na máquina, para ver se o ponto tá bom. A máquina doméstica costuma querer engasgar no comecinho e no final. A gente tem que fazer umas técnicas para não atrapalhar na costura. Agora eu vou costurar o outro ombro, aí mesmo esquema. Então, eu tenho aqui os 2 ombros costurados. E aí, como eu falei, eu costurei fora do alinhavo, então depois é só puxar que a linha sai por inteiro. Agora eu vou costurar na lateral. Aqui é o finalzinho da manga. Então, eu alinhavei só até aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver. Aí daqui pra lá, não seria aqui a margem de costura, mas eu vou começar costurando aqui e tombando ela um pouquinho pra fora, pra na hora de virar aqui não me atrapalhar. Aí agora eu tenho que vir com bastante cuidado, porque é a parte arredondada, né? Tem alguns momentos que pode ser que a costura passe um pouquinho em cima do alinhavo, mas vai ser um pontinho ou outro só, aí não vai atrapalhar. Aí você tem que fazer essa costura harmoniosa, não pode deixar quina. Vê se dá para mostrar aqui. Aqui é onde eu passei a costura. Depois eu vou tirar esses alinhavos todos. Agora eu vou costurar as penças. É sempre bom ajeitar o tecido pensando na hora que você vai posicionar ele aqui na máquina. Por exemplo, aqui eu tinha feito a marcação da pence e aí eu resolvi subir um pouquinho nela aqui. Então não quis alinhavar de novo, eu só risquei. Só que eu já risquei de jeito que a posição aqui do tecido fique assim, ó. Se eu tivesse riscado na parte de baixo, eu teria que costurar assim, ó. Ou seja, com tecido aqui pra dentro da máquina. E aí é ruim, né? Fica mais, incomoda mais, né? Porque aqui não tem muito espaço para caber o tecido, então a gente acaba colocando ele
dessa forma aqui. Aí eu faço o mesmo esquema com a pence. Eu dou um espacinho para frente, dou um retrocesso pequeno e aí começo ela. Tem que ser bem na beiradinha do tecido para evitar dar uma espécie de bolha que dá no início da pence. No finalzinho também a mesma coisa. Aí vou fazer a mesma coisa na outra pence. Então eu já costurei aqui os ombros, as laterais e as pences. Aí eu vou tirar o alinhavo e depois dar continuidade. Então eu já tirei o alinhavo e deixei aqui só no ombro para mostrar que quando a gente faz o alinhavo um pouquinho fora de onde vai ser costurado, aí na hora que puxa o alinhavo, não atrapalha a costura. Vou tirar aqui só esse do ombro para você ver. Esse eu tiro nessa câmera de cá, que aí fica mais perto para você ver. Então, ó, com o alinhavo aqui, é só puxar. Que não atrapalha nada. Agora eu vou overlocar as partes e aqui embaixo do ombro, aliás, embaixo do braço, eu até cortei um pedaço, o resto eu vou cortar na máquina mesmo, mas esse pedaço aqui não pode ser muito largo. Então, ou você dá uns piques e overloca, ou você faz ele mais estreito, que é o que eu vou fazer aqui. Aí daqui pra baixo pode até aumentar um pouquinho, mas aí embaixo do braço não pode, em partes curvas, né? Não pode ter a costura muito grossa. Eu overloquei aqui o ombro, agora embaixo do braço, na lateral. Vou aproveitar que é overlock e vou passar também na barra do vestido. Aí tem que lembrar de manter essa costura, margem de costura, voltado para o lado das costas. Então, olha aqui na parte de cima do vestido. A parte das costas é essa aqui, ó. Então, eu vou manter as costuras viradas para trás. Então, se o lado de lá eu joguei para lá, essa costura eu vou jogar para cá. Depois de overlocar as partes, eu coloco alfinetes nos ombros e nas laterais voltados para as costas, para as costuras ficarem para o mesmo lado, principalmente na lateral. Aqui no ombro, então, eu coloquei um alfinete, voltando a margem de costura para as costas, e na lateral aqui também. Eu tenho que conferir se embaixo, que eu já overloquei na barra, se tá para o mesmo lado. Então, essa margem de costura tem que ficar voltado para as costas, embaixo aqui na barra e em cima aqui perto da manga. E aí agora eu vou fazer o acabamento. O acabamento da manga. Então, aqui eu tenho algumas opções. Eu vou mostrar duas aqui, mas tem outras formas de fazer. Então, a primeira que eu tenho aqui, eu coloquei o acabamento da manga encostado no lado avesso do tecido, com o acabamento também encostado avesso com avesso.
E aí, eu vou posicionar aqui o tecido. Aqui tá só alfinetado, mas você vai costurar, né? E aí, depois de costurar, você vai virar pro outro lado. Vai pegar esse tecido, dobrar para dentro e virar aqui por cima. Aí, dessa forma, o acabamento vai ficar aparecendo na peça. É uma das opções. A outra opção, que é a que eu vou fazer, eu pego o acabamento no lado direito do vestido. Então, eu pego direito com direito, ou seja, direito do acabamento com direito do tecido do vestido. E aí, eu vou costurar o acabamento em toda a volta. E aí, eu dobro para dentro uma vez. E aí, jogo toda essa costura para dentro, ó. Então, não vai ficar aparecendo. Só na hora que movimentar, como o meu aqui é branco, vai aparecer um pouquinho. Por isso que tem que ver qual a cor do acabamento que você quer aqui. No meu caso, não estou importando muito. E também o branco com essa cor aqui não fica muito desentoando. Então, no meu caso, eu vou colocar direito com direito. Vou virar aqui o tecido para dentro e virar novamente, ó. É uma das formas. Outra forma de fazer é você já colocar o tecido dobrado. Falei que ia mostrar duas, mas vou mostrar mais uma aqui, que eu acho que até é melhor dessa forma. Que o meu tecido aqui, ele é fininho e ele tá bem largo. Então, eu dobro ele assim. Dobro, posiciono, deixando direito para fora, né? Posiciono aqui na peça. Aí, vou passar a costura em toda a volta. Aqui, tô só alfinetando para mostrar. E aí, como meu tecido, ele tá largo, eu jogo ele todo para dentro, assim, ó. Aí, pelo lado de fora, ele não aparece nada. Só na hora que eu movimento que aparece um pouquinho do tecido. Então, tem várias maneiras de fazer aqui. Só lembrando o seguinte, que aqui eu tenho que juntar as duas partes do acabamento e emendar uma na outra antes de costurar aqui. O que eu aconselho é que você alfinete tudo para ver se está certinho e o que vai sobrar de tecido para você emendar o acabamento uma ponta na outra, para não sobrar tecido nem faltar. É bom sempre cortar essa tira um pouquinho maior para você fazer isso confortavelmente sem passar nenhum aperto aqui na hora de juntar as partes. Então, eu vou fazer dessa forma, eu vou dobrar aqui o acabamento, prender a beirada dele e jogar a costura, jogar o tecido para o outro lado para passar a costura. Também você poderia fazer o contrário, ó, colocar de lá para cá e deixar essa parte branca aparecendo aqui na manga pelo lado de fora. Então, tem várias opções. Então, eu juntei aqui as duas beiradas do acabamento, vou passar uma costura aqui, coloquei direito com direito. O meu tecido aqui, ele não tem cor, né? Não tem lado direito, lado esquerdo, aparente. Mas aí, tendo o seu aí, você coloca direito com direito. E aí, passa uma costura aqui. Poderia ser overlock também, ficaria até melhor. Aí, agora eu dobro aqui o acabamento no meio. E aqui eu já tenho a metade do acabamento dado o pique.
esse pique eu vou posicionar em cima do ombro. Então, posicionei pique com ombro e a parte da costura do acabamento com a costura aqui da manga, na parte de baixo dela. Eu vou costurar aqui, vou tentar aqui costurar com a largura de 1 centímetro, para essa margem aqui ficar um pouquinho maior do que eu quero, porque eu tenho bastante tecido aqui e eu vou virar tudo pro outro lado. Aí, eu já tirei aqui a parte da máquina para encaixar melhor aqui a manga. E aí eu vou costurar seguindo essa marcação que tem aqui na máquina de 1 centímetro. Porque a largura de um pé de máquina aqui, que é encostar essa beirada na beirada da manga, é mais estreita do que eu quero. Então, eu vou botar bem aqui em cima de 1 centímetro e vou seguindo essa marcação aqui. Aí, agora eu tiro aqui os alfinetes. Vou virar essa margem aqui do acabamento toda pro outro lado. Aí, eu poderia fazer assim também, ó. Deixar uma beiradinha aparente, também fica legal. Vou estudar aqui qual que fica melhor, qual que eu quero, né, que fica melhor, qual que eu quero. Acho que eu vou deixar aparente mesmo, porque eu tô com a linha branca e aqui na máquina não tem uma linha exatamente dessa cor aqui do vestido. Aí, se eu for costurar aqui, vai ficar uma costura branca em cima do tecido. Então, vou virar assim, ó. Então, aquele 1 centímetro que eu deixei de margem, ele vai me servir para ficar uma espécie de viés aparente, ó. Aqui, se tiver dificuldade, você alinhava. Aí, eu vou costurar em cima aqui da parte branca, mas bem na beiradinha da emenda. Que aí, eu tenho certeza que eu estou pegando o tecido do outro lado e também aqui já serve como uma costura tipo rebatida, né? Vou colocando um alfinete aqui só para me ajudar aqui. Eu vou começar a costura pela parte de baixo, para a emenda ficar embaixo do braço. Aí, ficou assim, ó. E do lado de cá, sobra uma beiradiquinha aqui de tecido. Depois é só arrematar as linhas, né? Ó. Só que dessa forma, a parte branca fica pelo lado de fora do tecido. Aí, vou fazer o outro lado. Então, já terminei os dois lados da manga. Ficou assim o acabamento. Vou mostrar de novo aqui mais perto. E agora, eu vou fazer o acabamento dos decotes, frente e costas. Aí, eu já posicionei aqui o acabamento alfinetado, ó, na parte das costas e na parte da frente. E aí, eu tenho que fazer a emenda dos ombros. Aí, é só eu juntar os dois acabamentos assim e colocar o alfinete. Aí, vai ficar assim, ó. Aí, eu tenho que passar uma costura aqui antes de passar nos decotes.
Aí eu posso costurar aqui primeiro, depois passar no decote, mas eu também tenho uma outra forma. Eu posso vir costurando até aqui próximo, depois daqui pra lá, porque aí se o tecido tiver que ceder, vai sobrar o excesso aqui pra beirada do acabamento, das emendas das duas partes. Mas o meu aqui eu já vou passar a costura, porque tá todo alfinetado, então já tá certo aqui em cima do ombro. Mas aí você tem essa opção. Aí do lado de cá a mesma coisa, ó. Porque eles não têm essa emenda aqui, então tem que emendar, ó. Lembrando sempre de deixar a margem de costura do ombro voltado para as costas. Como o meu já está com alfinete aqui, então ele já tá na posição certa. Então, eu venho aqui, ajeito certinho aqui, ó. Aí, coloco o alfinete e aqui eu vou passar a costura. O alfinete sempre serve para auxiliar, né? Então, posicionando aqui o alfinete, eu vejo se tá na marcação certa ou se tá sobrando tecido ou faltando. Aí, ó, posicionei, bateu em cima certinho da costura do ombro. Então, agora eu vou passar a costura aqui dos dois lados e depois no decote. Aqui o meu tecido do acabamento, ele é fininho, então eu posso até deixar ele pro mesmo lado aqui da margem de costura do ombro. Porém, se o tecido for um pouquinho mais grosso, é melhor deixar esse excesso aqui de margem de costura pra cá e a do ombro pra lá, porque aí não fica muito volume de um lado só. Então, eu vou fazer isso, ó. O meu do ombro tá pra cá e o acabamento eu vou virar pra lá. Vou colocar um alfinete aqui só pra segurar. E agora eu vou passar a costura em todo o decote. Agora eu vou dar piques em toda a volta do decote para facilitar na hora que virar o tecido para dentro. Eu gosto de dar pique juntando os dois lados aqui, ó, dobrando, né? E aí cortando aqui o excesso. Vou tomar cuidado para não cortar a costura. Depois de dar os piques em toda a volta, aí eu jogo o tecido pro lado direito. Aí eu posso também fazer igual na manga, deixar essa margenzinha aqui. Mas como o meu tecido aqui ele está transparente, então talvez não fique bom aqui pra mim, né? Aí se você usar um tecido que não seja transparente, não vai precisar. Ou você pode jogar ele todo assim, ó. Aí não fica aparente no decote. Vou dar uma analisada aqui como que eu vou fazer pra mim aqui. Então, aqui eu tenho o tecido, o acabamento. Eu vou jogar ele pra cá e passar uma costura bem na emenda aqui do acabamento com o tecido, em cima da margem de costura. Vou mostrar aqui do lado de cá pra você ver. Eu vou abrir assim, ó, e vou passar a costura bem aqui em cima, ó. Em cima do acabamento, bem na beiradinha, que a gente chama de costura de segurança. Aí eu mantenho a margem de costura que tá aqui embaixo, voltado pra cá, ó.
Então a costura ficou assim, ó. Essa costura não vai aparecer. E uma coisa que eu fiz também antes, eu passei overlock aqui na beirada do acabamento, ó. Do acabamento do decote, antes de fazer isso que eu fiz agora. Então agora eu vou virar todo o acabamento pro lado avesso. E aí vou passar aqui uma costura com a largura de um pé de máquina. Ficou assim, ó, depois de costurado, pelo lado avesso, assim. Eu já alfinetei aqui a bainha pra dentro, com a largura de 1 centímetro, e agora eu vou costurar também aqui na beiradinha. Sempre quando eu vou terminar a costura, eu puxo a linha inicial pro lado avesso e a linha final também. E aí dou um nozinho para ajudar a arrematar. E aí não sobra pontinha nenhuma do lado direito, ponta nenhuma de linha. E aí me garante que fica bem arrematado. E aí, para finalizar o vestido, só faltou arrematar as linhas, lógico, né? E aí, prender essa beirada aqui do acabamento do decote aqui no ombro, dos dois lados, e depois dar uns pontinhos à mão, bem delicado, de jeito que do lado de cá não apareça. Vou pegar uma linhazinha aqui do tecido do vestido e fazer isso em toda a extensão do decote, mas bem suave mesmo, sem aparecer o ponto. Vou virar pro lado direito aqui para você ver. Então tem que finalizar, mas aí você já consegue visualizar aqui o decote, ó. Aqui a manga e a barra. E assim o vestido fica finalizado. Espero que você tenha entendido tudo. Se ficou com alguma dúvida, deixe abaixo nos comentários que eu te respondo. Tem outros vídeos aqui no canal onde eu ensino outros modelos de vestido. Vou ver se eu consigo colocar alguns links aqui na descrição e também nos cards aqui do vídeo. Fica com Deus, não deixe de meditar no versículo que eu vou deixar aí para você. Até a próxima, tchau!